graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós queremos, no dia de hoje, convidá-los a assistir este programa. Nós tivemos um domingo abençoado, a presença do pastor Alexandre, com a sua esposa Carla, são missionários lá no Ariri, e teve nos trazendo um relatório do breve trabalho que está sendo realizado ali com aquele povo ribeirinho. Eu gostaria de convidá-los a assistir este programa, certamente seu coração será muito abençoado. Tivemos uma grande oportunidade de poder ouvir o que Deus está fazendo naquele lugar. Pessoas estão sendo assistidas, pessoas estão sendo abençoadas por Deus, famílias estão sendo restauradas e graças a Deus, Deus levanta pessoas como Alexandre e a Carla, que se dispõem a estar em um campo juntamente com sua família para dar de si para o Evangelho. Eu gostaria de que você fosse muito abençoado no dia de hoje assistindo este nosso programa. E saiba de uma coisa, o Senhor também está te desafiando a você dar um pouquinho de você para aquilo que Ele tem te chamado a fazer. Faça isso e você será muito abençoado em nome de Jesus. Fique conosco durante esse tempo e seja abençoado por Deus em nome de Jesus. Em toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só eu desejo reinar em teu reino. Sobre o meu pensar, tudo teu falar, faz me refletir a beleza de ti. Tu és para mim, és que tudo aqui. Senhor.
abrir sua Bíblia, o livro de Mateus, de Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15, do verso 11 em diante. Eu sei que você já tem ouvido muito dentro desse texto, dessa parábola, né? Que na verdade ela é uma parábola que retrata a história dessas pessoas, né? Do Ariri, desses jovens, desses adolescentes. Eu tinha um vídeo de uma moça por nome Nádia, que ela, até o meio do ano passado, ela não saía do quarto dela. Ela saía do quarto para se alimentar, ela comia só miojo. Eu sei que não tenho nada contra miojo, mas você se alimentar só de miojo é complicado, né? E essa moça, ela só conseguia comer miojo, e ela não saía do quarto. Ela ia para a escola, da escola voltava para casa, se trancava no quarto e não saía mais. 2 anos assim. Começou com uma situação e depois ela entrou nesse nível de o que nós podemos chamar de depressão, a ponto de só fazer as coisas necessárias e não fazer mais nada, né? Mas quando você ouve o testemunho dela, ela diz que muitas vezes ela tentou até se matar, mas não conseguiu. Ela tinha só vontade de morrer e nada mais, não tinha vontade de uma jovem muito bonita, né? 18 anos, né? Tem até uma foto talvez dela, não está no computador, não está no pendrive. Mas ela não tinha vontade de viver, tinha vontade de morrer, né? E algumas pessoas vão lá para o Ariri, vão lá para a Ilha do Cardoso, e dizem assim: aqui é o melhor lugar de se viver. A gente pode vir aqui para descansar, para desfrutar dessa natureza. Aqui dá para você viver 100 anos, aqui dá para você viver 150 anos, aqui é tudo tranquilo, é tudo paz, né? Aí você pensa, mas como pode uma jovem, né, com todo o tempo de vida ainda pela frente, num lugar tão tranquilo? O local que essa jovem morava é um morro. O pai dela cuida de uma casa ali de turista, então só mora eles lá em cima do morro. Você sobe lá, você vê toda a praia, você vê os navios lá de Paranaguá, porque fica próximo do Ariri, fica próximo do Paraná, divisa com o Paraná. Se você atravessar o rio do outro lado, você já está no Paraná. Então lá no Ariri é o seguinte: se a gente quer fazer uma viagem para o Paraná, só a gente ir para o outro lado do rio e voltar. A gente fez uma viagem até o Paraná. E a gente consegue ver toda o porto de Paranaguá, desse local. É um local muito bonito. Mas essa jovem, ela enfrentava essa situação de depressão, de angústia, de tristeza, nesse local, de tranquilidade, de paz, né, de harmonia, como as pessoas dizem. No mês de julho nós fizemos um retiro com os jovens, na verdade com a igreja inteira, e nós desafiamos o pai dela a convidá-la para participar desse retiro. E o pai dela falou assim: só que ela tem um problema, ela até quer ir, mas ela não come comida normal, ela só come miojo, talvez ela tenha dificuldade lá. Eu falei: não, tá bom, manda o miojo que a gente faz o miojo para ela, te cuida dela lá. E com todo o custo ela foi. E passamos lá 4 dias no retiro. Foi algo assim tremendo. Deus falou assim de uma forma poderosa. No último dia nós fizemos um churrasco. A Nádia comeu churrasco. A Nádia entregou a vida dela para Cristo, foi curada desse mal e entregou a vida dela para missões.
O último batismo a gente não conseguiu a foto dela porque estava muito escura. Mas no último batismo agora, dia 8 de dezembro, nós batizamos a Nádia. Isso é o que Deus tem feito. E a realidade da Nádia, a realidade de muitas pessoas ali no Ariri, e muitas daqueles que estão ao nosso redor, muitas pessoas que são nossos vizinhos aqui, que encontram conosco dia após dia, que conversam até conosco, é essa. Né? Porque nós sabemos que o ser humano, não importa o lugar que ele esteja, se ele está em um lugar de harmonia, de paz, de tranquilidade, mas sem a presença de Deus, ele vive em constante tribulação. Ele vive em constante luta, em constante dificuldade, em constante angústia. E a gente vê aqui nessa parábola o retrato da história de um homem que, por conta de uma decisão, tomou uma decisão, e essa decisão levou ele a viver esse momento difícil da vida dele. Eu não vou ministrar ou meditar em cima dos primeiros versos aqui da parábola, mas dentro aqui do versículo 17, 18, 19 e 20. Mas eu queria compartilhar um pouco, conversar um pouco sobre esses versículos aqui. E o texto diz assim, ó: Jesus continuou, a partir do verso 11, tá? Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E o pai repartiu os bens entre os 2. Poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu a uma terra longínqua e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. Tendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidade. Então ele foi e se achegou a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos a apacentar porcos. E ele desejava encher o estômago com as alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada, ou comida, né, dos porcos ali, ou bolotas, não, o que queira. Até aqui. Então, o que a gente percebe aqui na vida desse jovem? A parábola aqui, mas retrata aqui a vida de um jovem que em um momento da vida tinha tudo o que ele precisava, não tinha falta de nada. Um jovem que não tinha dificuldade de nada, estava debaixo da autoridade do seu pai, debaixo do cuidado do seu pai, debaixo da provisão do seu pai, herdeiro do seu pai, porque se ele não fosse herdeiro legítimo, o pai não teria repartido a herança com ele, e ele tinha tudo o que ele precisava. O seu pai não nos negava nada, e apesar de ele achar que o pai dele prendia alguma coisa dele, seu pai não negava nada, porque se você continua lendo aqui o texto, vai perceber que o pai disse isso para o filho mais velho: olha, o que você quer está na sua mão, o que você precisa está à sua disposição, se você quiser é tudo seu, né? A história dele se inicia nos dizendo isso, que era um jovem que não tinha necessidade de nada, mas apesar disso, um jovem que decidiu que não precisava mais viver debaixo da autoridade do seu pai. Ainda moço, disse ele ao pai: dá-me a parte dos meus bens que me pertencem. E o pai repartiu os bens entre os 2. Veja que aqui ele não tinha saído ainda. Ele pegou a sua parte e continuou ali, né? Não tinha saído ainda da casa do pai, né? Tomou uma decisão de ter o que era dele. Não, eu quero o que é meu. Me dá aquilo que é meu, aquilo que eu tenho direito. Pouco tempo depois, ou poucos dias depois, o filho mais moço, juntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Estava compartilhando com as minhas irmãs. Aquela moça que estava cantando aqui é minha irmã, para quem não conhece, a minha Débora é minha irmã, meu cunhado Francisco. A minha esposa, que é a Carla, acho que, não sei se todos conhecem, e as minhas 2 filhas que estavam ali, então uma ali só agora. A outra eu não sei, a gente foi para a classe, né? Perdi o fio da meada aqui. Estava compartilhando essa palavra com eles. Por quê? Porque esse jovem aqui, no momento em que ele sai debaixo da autoridade do cuidado do seu pai, ele começa a perder o discernimento de tudo na vida dele. Quando ele sai debaixo do cuidado do pai, quando ele sai debaixo da provisão do pai, da proteção do pai,
da casa do pai, ele perde discernimento de tudo. Então a conclusão que eu chego aqui é que sair debaixo da proteção do pai, sair debaixo do cuidado do pai, sair debaixo da comunhão com o pai, sair de perto do pai, me traz o quê? Falta de discernimento. Falta de discernimento em todas as áreas da minha vida. Porque quando você olha para o texto aqui, você percebe que assim que ele decide sair debaixo do governo do pai, assim que ele decide não mais depender do pai, fazer as coisas do seu próprio jeito, ao seu próprio modo, ele começa a perder todo o discernimento que ele tinha. Porque o próprio versículo 13 diz assim, ó, ele foi para uma terra longínqua e ali desperdiçou todos os seus bens. O que isso daqui mostra? Mostra que esse jovem, quando ele sai debaixo da autoridade do pai, ele perde o discernimento, o entendimento de como lidar com as suas finanças, de como lidar com a sua vida cotidiana, com o seu dia a dia. Quando os irmãos vão fazer, pelo menos lá no Ariri aconteceu isso, quando eles vão fazer uma enquete, uma peça a respeito desse texto aqui, coloca-se um jovem ali com vários amigos em volta, né, bebendo, gastando todo o seu dinheiro. Né? Com certeza esse jovem aqui não gastou o seu dinheiro sozinho. Alguém ajudou ele a gastar, não é verdade? Isso é a história de muitos. Né? Quando o cara tem grana, tem muitos amigos. Quando o cara não tem dinheiro, tem poucos amigos. Né? Com certeza esse jovem aqui, o seu dinheiro foi gasto com pessoas. Quando a gente sai debaixo da autoridade do pai, quando a gente sai debaixo do governo do pai, nós perdemos o discernimento a respeito dos nossos relacionamentos. Nós não sabemos mais escolher com quem nós vamos nos relacionar. Nós temos dificuldade. Ou como nós vamos nos relacionar com essas pessoas. Por exemplo, qual que é o discernimento que um jovem hoje tem para o seu relacionamento com o sexo oposto? Quando o jovem olha para uma mulher, olha para uma moça, o que vem na sua cabeça? Qual o entendimento que ele tem a respeito do relacionamento que ele vai ter com ela? Ele não quer ser amigo dela. Ele não quer ter algum outro tipo de relacionamento que não seja o desejo por aquela moça ou por aquela mulher. Então a falta de governo, sair debaixo do governo do pai, me traz Esperamos em Deus que você tenha sido muito abençoado durante esse tempo em que você pôde ver e ouvir o nosso missionário Alexandre ali no Ariri, testemunhando e falando daquilo que Deus tem feito. Saiba, o Senhor tem usado homens e mulheres para propagar o Evangelho ao nosso país. E o Alexandre e a Carla têm feito isso muito bem. Orem por eles, para que Deus continue fortalecendo, direcionando e abençoando a vida dos seus filhos ali naquele campo para a glória de Deus. Deus abençoe. Gostaria de orar por você nesse dia, nesse momento. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, nós queremos louvar o Teu nome e agradecer ao Senhor pela vida, Senhor, do Alexandre e da Carla. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem despertado, Senhor, pessoas para irem, Senhor, pregar o Evangelho onde muitos não gostariam de estar. Mas o Senhor tem abençoado o Alexandre e a Carla de forma sobrenatural. Aquele povo tem sido assistido, Senhor, ó Deus, em todas as formas, integralmente. E, ó Pai, o Senhor tem dado a oportunidade de poder, ó Pai, levar o Alexandre a compartilhar do Teu amor com aquele povo ribeirinho ali no Ariri. Que o Senhor esteja abençoando, dando graça, sabedoria, fortalecendo, abençoando os projetos do Teu servo naquele campo. E que aquele lugar, ó Pai, seja salvo e transformado pelo Senhor. Nós te agradecemos, oramos, pedimos a bênção do Senhor sobre o Alexandre e sobre a Carla. Mas também oramos, ó Pai, por esses que nos assistem neste momento. Derrama sobre eles as Tuas bênçãos, ó Pai. Desperta seus corações, aqueles que ainda não tiveram o privilégio de conhecer, que Te conheçam. E aqueles que já Te conhecem, Senhor, que se dediquem, se doem um pouco mais de Ti, para que assim o Teu nome seja exaltado e proclamado onde quer que eles estejam. Nós Te agradecemos, oramos e os abençoamos no nome poderoso de Jesus. Amém. Deus abençoe sua vida e até o nosso próximo programa.